E aí galera da página Time Ciro Gomes, aqui é Paulo Henrique Faria, novamente com a minha análise de conjuntura quinzenal para vocês. Bom, hoje eu vou falar obviamente sobre a grande repercussão que foi a entrevista de Ciro Gomes ontem ao Jornal Nacional e posteriormente ao Globo News. Vou falar também sobre as últimas movimentações no cenário político, sobretudo nas eleições presidenciais. E, por fim, eu vou falar também sobre a estratégia do PT, que cada vez mais se mostra desastrada. Então vamos lá. Eu acompanhei bem de perto ontem a entrevista do Ciro no Jornal Nacional. Prestei atenção em cada detalhe. E ficou muito claro para mim que não foi primeiro uma entrevista, mas sim uma inquisição. William Bonner, como é de praxe, né, ele ficou interrompendo a todo instante o Ciro Gomes. Ele quis passar a sensação de que o plano do SP Ciro, né, que o próprio Ciro vem falando há alguns dias, não é factível, que é complexo demais para ser explicado de formas, digamos, populares pelo Ciro, em linhas gerais, mas não deixou o próprio Ciro explicar quando ele quis, né, quando ele teve a oportunidade de falar. Segundo relatos, né, de alguns sites e até mesmo da gente da Time Ciro Gomes, foi quase meio a meio, né? Foi quase 50% do Ciro falando e 50% dos entrevistadores. Quando uma entrevista chega nesse grau de porcentagem, ou seja, quando o entrevistador quase mais fala que o entrevistado, mostra que está muito errado a condução, né, dessa sabatina. E ontem ficou muito claro isso. Ao passo que era para ser inicialmente 25 minutos e acabou se estendendo para 27 minutos e meio. Porque a Renata Vasconcelos, faltando 40 segundos, ela emendou uma última pergunta e obviamente não daria tempo para o Ciro responder até os 25 minutos. Mas ficou muito claro isso para mim, né, que tentaram jogar inúmeras cascas de bananas para cima do Ciro, só que acabou não colando. Talvez a única chateação foi essa ilação que fizeram ao presidente do PDT, Carlos Lupe. Eles afirmaram até mais uma vez no final lá do jornal que o Lupe era réu sim, que ele foi, digamos, denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Mas nunca é demais lembrar que não é porque você é investigado por improbidade administrativa que você é culpado. É uma ação civil e não uma ação penal. Só que não vê o caso, né, no Jornal Nacional. E além do mais, eles encheram o saco do Ciro com aquelas frases de que ele vai colocar o judiciário na caixinha. Ora, pouco depois da entrevista do Ciro, a gente viu ali uma hipocrisia esquizofrênica, digamos assim, da Globo e do próprio Jornal Nacional. Porque o Ciro explicou por que ele emitiu aquela frase, né, que basicamente cada um vai seguir as suas orientações, cada um vai ter as suas determinações, né, o Poder Executivo, o Legislativo legislando, o Judiciário julgando. E o que a gente vê recorrentemente aí nos últimos 4 anos é que o Poder Judiciário, o Ministério Público, os juízes federais, ou até mesmo o STF e a STJ, eles querem assumir papéis que não são de suas respectivas competências. E é nada mais do que isso que o Ciro vem defendendo. Ele que é um jurista, um professor de Direito Constitucional. Mas, enfim, pouco depois da entrevista do Ciro, o próprio Jornal Nacional apresentou uma matéria mostrando que a OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, ela entrou com representação e retratação do Ministério Público por conta daquela acusação injusta, né? Aquela calúnia que fizeram com o reitor da Universidade Federal lá de Santa Catarina. Acusaram ele de injúria, que ficou comprovadamente que foi um equívoco, né? Que não procedeu, e culminou no próprio suicídio, né? Desse reitor.
Ou seja, um absurdo, né? Não é um escárnio o que fizeram. Mas é isso. O Jornal Nacional tentou, de todas as maneiras, né, o William Bonner e a Renata Vasconcelos tentou apertar de todas as maneiras, mas o Ciro acabou saindo maior do que entrou. O tiro saiu pela culatra, teve muita repercussão nas redes sociais, sobretudo no Twitter, foi Trend Topics por algumas horas. No Facebook praticamente só se falou sobre isso, sobre essa entrevista, pro bem ou pro mal, mais pro bem do que pro mal. Mas enfim, o Ciro de novo teve um grande protagonismo. Muito provavelmente isso deva se reverter aí nas próximas pesquisas. Não é possível que ele não cresça aí pelo menos 1 ou 2%. Vamos ver. Logo depois do Jornal Nacional, teve ainda uma outra sabatina, dessa vez mais correta, né, mais objetiva, no jornal da Globo News, Jornal das 10. Lá o Ciro falou um pouco melhor sobre o seu plano de governo, já que no Jornal Nacional não fizeram questão de não deixá-lo, né? E ela foi bem melhor, né? A condução foi bem melhor, bem mais respeitosa do que no Jornal Nacional. Mas é isso. O Ciro ele ganhou alguns pontos, sobretudo com o eleitorado indeciso, eu tenho percebido isso empiricamente. Vamos ver se isso reflete, né, nas pesquisas de opinião. Mas ontem foi um dia digamos, um dia de virada de chave para a candidatura de Ciro Gomes. Vamos ver logo mais como o decrépito Jair Bolsonaro vai se sair, né? Eu tenho quase certeza que ele vai passar vergonha como recorrente. Vamos ver. Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre a estratégia cada vez mais suicida do PT. Fica muito claro, né, que o Fernando Haddad ele não vai ser um herdeiro natural do Lula. Por quê? Se você for analisar as últimas pesquisas, Datafolha, Ibope, ou até mesmo a pesquisa de mercado, né, da XP, da IPESP, lá mostra que o potencial de transferência do Lula para o Fernando Haddad, ele se reduz a cada dia. Não o contrário, ele não cresce, ele reduz. Por exemplo, a XP mesmo, que era mais pró-Haddad, né, quando eles anunciavam na cartela que o Haddad seria o candidato substituto do Lula, abertamente, né, para os entrevistados, para os pesquisados, o Haddad chegou ali a 15%, 16%, né, no cenário sem o Lula. Só que agora, por exemplo, no último levantamento divulgado semana passada, ele já reduziu para 13%. A rejeição dele está aumentando, né, e o grau de transferência de votos também foi identificado no Datafolha, ele reduz a cada dia. Ele não passa ali de 35%. O que está acontecendo? Sem o Lula, mais de um terço vai para nulo, um pouco menos de um terço para o Ciro e para a Marina, cada um, e o restante para o Haddad. Ou seja, o teto dele gira entre 13% e 15%. Com esse valor, com esse percentual, ele jamais irá para o segundo turno. Ou seja, o único candidato progressista com chance sem o ex-presidente Lula no pleito é Ciro Gomes. O Ciro já tem ali 11%, 12%, 13% no cenário sem o Lula por conta própria. Imagine aí se o Lula, se o PT o apoiam. Ele, no mínimo, de cara já dobra para 25%, 26%. Ou seja, é uma estratégia suicida que o PT tem feito, né? Insistir em querer colocar um plano B, um poste, como o Fernando Haddad. Eu gosto do Haddad, vocês que já devem ter acompanhado aí os meus últimos vídeos, eu até queria que ele fosse vice do Ciro, mas o PT, infelizmente, não cai em si. Né? Ele não admite isso, ele não admite perder o hegemonismo. Isso é um tremendo erro, porque poderemos ter um segundo turno catastrófico ali entre centro e centro-direita contra a extrema-direita, ou seja, Marina Silva contra Jair Bolsonaro ou Geraldo Alckmin contra o Bolsonaro. Eu tenho certeza que os meus colegas petistas, lulistas, não querem um cenário assim, certo? O Ciro, que sempre foi leal, sempre foi fiel ao PT, defendeu com unhas e dentes o Lula, no caso do Mensalão, defendeu o ex-presidente Dilma no impeachment, enfim. Eu espero, eu ainda tenho ali no fundo uma pequena esperança de que o PT, quando indeferirem a candidatura do ex-presidente, que apoie o Ciro. Se isso não acontecer, pode ser que o campo progressista
pode ser não, vai com certeza chegar dividido, e aí sim tem um grande risco de nenhum de nós ir, né, para a segunda etapa do pleito, para o segundo turno. Isso vai ser tenebroso, tenebroso, tenebroso. Não quero nem pensar nisso, certo? O PT, por exemplo, por que é suicídio? Para além desses problemas que eu já mencionei, por exemplo, ontem denunciaram um pequeno escândalo de que o PT teria pagado irregularmente, né, blogueiros e influenciadores digitais para falar bem do Wellington Dias, que é o atual governador do PT lá em Piauí, entre outros candidatos. Hoje, por exemplo, 2 denúncias vieram à tona. A primeira contra o deputado federal pelo PT de São Paulo e presidente do Corinthians, André Sanches, e a segunda contra o próprio Fernando Haddad, né? Ele que também é investigado aí de Caixa 2 na campanha que o elegeu prefeito de São Paulo em 2012, certo? Para além de todos esses problemas, o Haddad vem com a peste de não ter sido um bom prefeito de São Paulo, isso para a grande mídia e para o grande público, né? E, consequentemente, ele perdeu no primeiro turno, com a máquina toda na mão, para o farsante do Dória. Ou seja, ele vem como um derrotado. Por mais que ele insista na candidatura dele, sei lá, ele vai para o segundo turno, mas a chance dele ganhar lá na segunda etapa não é muito grande. Certo? Sobretudo se for contra a Marina. Se for contra a Marina, pode ter certeza que ele vai perder. Certo? Então é isso. Eu acho que o PT deveria, de fato, apoiar o Ciro e compor ali um governo progressista. Ser um importante partido de sustentação, talvez até o principal partido de sustentação do futuro governo Ciro. E é isso, né? O Ciro e o próprio Carlos Lupe e o André Figueiredo, deputado federal lá por Ceará, do PDT, eles entraram com representação para visitar o ex-presidente Lula, né, no STJ, mas foi indeferido. Por quê? É muito claro, a direita, o PIG, o rentismo, enfim, toda essa galera que envolve o golpe, ela morre de medo que o campo progressista se una, né? Que o PDT, o PT, o PCdoB, o PSB e depois o PSOL se una, porque sabe que se isso acontecer, com certeza nós iremos voltar para o poder, certo? E os privilégios serão mexidos se a gente voltar para lá. Mas é isso, vamos aguardar. Eu espero que o PT ainda caia em si, ainda dá tempo. Mas vamos ver que o tempo está ficando cada vez mais exíguo. Bom, os debates deram um tempo, né? Era para ter tido o debate ontem lá na Jovem Pan, mas foi cancelado, achei um erro, mas enfim. Vai ter aí nos próximos dias o debate na TV Aparecida, na Gazeta, depois na Veja, mas os 3 últimos, né, que é na reta final ali, o SBT, Record e Globo, são os principais e com maiores audiências. Vamos aguardar. Sexta-feira já começa a propaganda TV e rádio. Vamos ver se o Alckmin, né, com todo esse latifúndio que ele tem à disposição, se vai fazer diferença, ele vai conseguir desidratar o Bolsonaro e ser o representante da direita. Enfim, vamos ver como vai interferir, né, toda essa estrutura. Vamos ver se o PT vai insistir com Lula, se vai mesmo arriscar com Haddad. Vamos ver, vamos aguardar aí como vai ser esse desenrolar dessa campanha, né, que agora vai começar também na TV nos próximos dias. E também os próximos debates e entrevistas, que contam muito. E por enquanto, quem tem melhor aproveitado isso, sem dúvida nenhuma, foi Ciro Gomes. Ele foi muito bem nos 2 primeiros debates, vem muito bem nas sabatinas, mesmo quando comprovadamente confrontado, né? E ele praticamente já eliminou essa peste de ser um cara esquentado, de ser um cara destemperado, muito pelo contrário, né? Mostrou muita serenidade, muito conhecimento e ele começa a avançar ali no eleitorado indeciso. Isso pode ser decisivo para o Ciro crescer e ir para o segundo turno. Por que não? Mas vamos ver. Bom, galera, antes de encerrar, eu gostaria de dar um recado para vocês. Você aí que é cirista, né, que é um grande apoiador do Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes ou mesmo do PDT, você pode contribuir
para a campanha oficial do Ciro. Né? Para isso, basta você acessar esse site aqui, né? doecirogomes.com.br. Lá você pode doar de 12 a 40 reais ou outro valor que você queira. Né? E essas doações, elas são cruciais até para as ações do Ciro Gomes em redes sociais e nas grandes cidades. Nunca é demais lembrar que o PDT não é um partido muito grande, não é um partido que dispõe de muita verba, e tampouco o Ciro Gomes. O Ciro não é um milionário como o Meirelles ou o Amoedo, que pode ali doar para si mesmo, né, para a própria campanha, 25, 30 milhões, como vocês acompanharem nos últimos dias. Mas é isso. Cheguem lá no site, acessem e façam sua doação. Beleza? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Até uma próxima análise. Valeu!